Inaugurada em 1957, a Estrada de Ferro do Amapá foi um importante meio de desenvolvimento do estado durante mais de 5 décadas. Ela foi a principal via de escoamento do manganês, que foi explorado pela empresa Icome nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. Hoje, a ferrovia encontra-se em estado de abandono e o seu destino é incerto. A ferrovia foi criada através de uma outorga de concessão pelo Decreto número 32.451, de 20 de março de 1953, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas. A concessão foi feita à empresa Icome para a construção, uso e gozo de uma estrada de ferro que, partindo do Porto de Santana, alcança as jazidas de manganês existentes na região do rio Amapari e Araguari, no Amapá. O presidente da República, prosseguindo em sua viagem pelo norte do país, dirige-se agora por via fluvial a bordo do Lobo da Almada para Santana. Aí começa a Estrada de Ferro do Amapá, onde se localiza o porto destinado ao embarque de manganês, extraído da serra do navio. A viagem durou cerca de 1 hora, ao longo do braço norte do rio Amazonas. No palanque presidencial, o chefe do governo é saudado pelo ex-governador do território do Amapá, Sr. Janari Nunes, atual presidente da Petrobras. O presidente Juscelino Kubitschek leu seu discurso, em que destaca com orgulho o crescimento progressista do território do Amapá. Pondo a funcionar o mecanismo da esteira rolante, o chefe do governo declara inaugurado o Porto de Minérios de Santana. A comitiva presidencial visita a Serra do Navio, de onde é extraído o manganês. O Amapá, com a renda da exportação do minério, promoverá a construção da usina hidroelétrica do Paredão, no rio Amapari. Eu vou dar um briefing rápido do início da Icome, porque fica difícil falar da ferrovia sem não falar da Icome. O doutor Antunes chegou aqui em dezembro, primeira vez que ele esteve aqui foi em dezembro de 46. Como é que ele veio? Ele chegou aqui acompanhado do deputado Coaraci Nunes, que era irmão do governador Janari, e ele veio para se posicionar, para conhecer os afloramentos de manganês e fazer uma visualização rápida, uma prospectiva, se valia a pena ou não ele entrar na concorrência para exploração. Quando ele saiu, o que ele viu lá, ele ficou encantado com tudo que viu, achou que era uma grandeza muito grande, externou isso para o deputado. O deputado, olha, nós estamos diante aqui de um negócio grandioso. Bom, e aí, esse é um marco. O Getúlio Vargas, ele criou os territórios federais do Amapá, mas não esteve aqui nunca, né? E de repente nós vemos o Juscelino Kubitschek aqui. Bom, ele era muito amigo do presidente da Icome, Augusto Antunes. Então essa relação de amizade, ela oportunizou um pouco aqui o contrato do manganês, que foi assinado nos anos 50, no ano 1950, em 1946, 47 mais ou menos, houve um certo desenvolvimento daquilo que foi assinado, por exemplo, a construção de uma estrada de ferro
que ligasse Serra do Navio até Macapá, né? Também a construção do pier, né? do grande porto, que era chamado Porto de Macapá, que era em Santana, que oportunizou o escoamento do minério do manganês para ser exportado. Isso antes era feito por um porto improvisado chamado Porto Platão. Aí depois, com a aceitação a partir do governo nacional, do governo federal, todo esse incentivo para a construção da estrada de ferro foi necessário. A presença da ICOME e a presença da estrada de ferro, ela se tornou assim bastante nítida, porque aí já dá para você vislumbrar o divisor de águas existente antes da construção da estrada de ferro e depois da construção da estrada de ferro. Aí nós vamos pular aqui para 1957. 1957, janeiro de 57, é quando ocorreu o primeiro embarque de manganês. Então, entre esse período da visita inicial do Dr. Antunes até o embarque, foram 10 anos de preparatória para que esse embarque ocorresse. Então, o que é que aconteceu nesses 10 anos? Ocorreu ele ter que participar da concorrência e vencer a concorrência, conseguir junto ao governo federal as concessões, primeiro da área mineral, depois uma concessão para fazer uma ferrovia e uma terceira concessão para fazer um porto de embarque, o que era absolutamente necessário e fundamental para que ocorresse, para que aquelas jazidas se transformassem em produto econômico, em benefício da sociedade. Então essa legalização toda, essa preparatória toda, administrativa e operacional, levou 10 anos. A ferrovia funcionava como espinha dorsal da ICOME. Sem ferrovia, sem transporte, não adiantava nada do que lá em cima. Entendeu? E a ferrovia o quê? A ferrovia tem 193 quilômetros, tem 380 mil dormentes. Naquela época a gente trabalhava com 5 locomotivas e 90 vagões. Né? Hoje, depois que a ICOME saiu e entregou, que vieram outras empresas, que foi a MMX e a Anglo, mas para trabalhar já não com manganês, mas com ferro, do volume, vamos dizer assim, foi muito maior. A ICOME trabalhava com uma quantidade média de 1 milhão por ano, e a MMX e a Anglo vieram com capacidade para trabalhar em torno de 6 milhões por ano. Em 5 de janeiro de 1957, quase 4 anos após o decreto de concessão e diversas visitas de técnicos do alto escalão da ICOME, a ferrovia é oficialmente inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Na época, o território do Amapá era governado pelo Janari Nunes. O projeto de exploração de manganês em Serra do Navio foi um projeto extremamente importante para o país e até, digamos, importante para o desenho geopolítico mundial. Vocês sabem muito bem do que se tratou a Guerra Fria, que foi aquele momento pós-Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos passaram a construir seu arsenal bélico e a extinta União Soviética seu arsenal bélico. E quem era o grande detentor de manganês à época? Era a União Soviética. Eles tinham 80%, 90% de toda a reserva de manganês do mundo. Se descobrindo uma reserva de grande porte, de grande teor de manganês no campo geopolítico dos Estados Unidos, eles imediatamente iniciaram um processo para explorar rapidamente, porque o manganês era e ainda é um mineral extremamente importante para a indústria bélica. O que a ICOME fez foi cuidar desde a produção do minério de ferro, a construção, a elaboração de 2 cidades, a Vila de Serra do Navio e a Vila Amazonas, o porto e uma ferrovia as interligando.
E essa ferrovia existiu e funcionou basicamente para dar viabilidade ao projeto do manganês e Serra do Navio. Quando o governo recebeu a ferrovia, e aí a ferrovia se manteve precariamente durante 1 ano, 2, aí teve a sorte de um camarada chamado Eike Batista chegar aqui. Pegou o acervo praticamente da ICOME todo, recuperou esse acervo quase que integralmente e da melhor qualidade. Ele recuperou a ferrovia da melhor qualidade, ele recuperou as instalações portuárias e de Serra do Navio também, e conseguiu operar ainda 2 anos e vendeu. Vendeu para a Anglo-América, que era uma empresa internacional, está entre as maiores empresas do mundo, entendeu? E a Anglo-América ainda manteve esse padrão, não manteve mais ao nível do que o Eike deixou, mas manteve num bom padrão. Pô. E aí aconteceu de novo outro fato ruim para o Estado. A Anglo saiu e vendeu para uma outra empresa chamada Zamin. Pô. Aí a Zamin teve que enfrentar um problema internacional de mercado. O que é que aconteceu? O preço do minério caiu. Nesse momento, o Amapá não está produzindo absolutamente nada do ponto de vista de minério. Nem manganês, você tem algo em torno de 4 milhões de toneladas de manganês lavrado e você tem uma grande reserva de minério de ferro por ser explorada. Por que não está produzindo? Porque a atual detentora da concessão da produção de minério de ferro e também da concessão da ferrovia, por várias razões, não julga que seja viável economicamente produzir e exportar esse minério de ferro. O preço internacional do minério de ferro caiu bastante, houve um incidente da destruição do Porto de Santana, então é muito caro de exportar, é inviável. Em 2015, em fevereiro de 2015, eles pararam com o transporte tudo, inclusive do passageiro. Então, nós estamos desde fevereiro de 2015 sem circular nada na estrada de ferro. A partir daí, eles esqueceram das responsabilidades. O patrimônio ficou entregue tanto à mina quanto à ferrovia e quanto ao porto, ficou entregue às traças. Traças que a gente pode dizer furtos, roubos, né? Depredação, deterioração pelo próprio tempo, né? Então, prejuízo enorme. Uma estrada de ferro paralisada durante todo esse tempo, ela envolve um prejuízo enorme. Primeiro que a concessionária deixou de cumprir aquilo que era para ela estar fazendo no dia a dia, que é a manutenção da via, reconstruindo a revitalização da linha que eles tinham prometido, deixaram de cumprir tudo isso. Eu acredito na ferrovia como um elemento ainda de desenvolvimento para o Estado. É imprescindível que haja esse desenvolvimento através da ferrovia. Nós acreditamos que haverá o retorno da operação da ferrovia. A gente sente um nó na garganta, nós trabalhamos durante muitos anos aqui e o trabalho que nós, na época que fazíamos, era para uma empresa que hoje você não encontra nível de administração, de responsabilidade, você não encontra mais no mundo. Então é muito difícil encontrar o que foi a ICOME como uma empresa de administração. Ela é inigualável, para mim sempre foi. E tudo que fazíamos para a manutenção da estrada de ferro era com uma segurança muito grande. E, por exemplo, eu digo isso, já no finalzinho da ICOME, os trens que circulavam
nós tínhamos uma manutenção tão eficaz, tão boa, né, que o percurso de Serra do Navio aqui em trens de passageiros já era feito em 5 horas. Né? Hoje, se você estava fazendo aí última em 9, 10 horas e chegou a fazer até em 12 horas, né? Na época da concessão, né? Durante o período de concessão. Então, na época da ICOME, nós fazíamos em 5. Então, naquela época, você tinha um volume de 100 mil usuários de transporte passageiro e hoje parece que não chega a 8 mil, 9 mil anuais. Então, o que se fazia era com responsabilidade, que hoje nós não vimos isso e por isso chegou ao que estamos vendo aí, né? A estrada abandonada, paralisada há mais de 1 ano e meio, né? Então, realmente, eu sinto um nó na garganta e quando eu vejo o abandono que se encontra, as instalações, oficinas, a gente sente muita diferença do que é a responsabilidade do que é um abandono total, descaso total, né? Nós não podemos ficar quietos. Por isso que eu acho que exatamente por não podermos ficar omissos a isso, que vai retornar essa ferrovia aí, e tem que retornar. Eu acho que é uma necessidade do Estado retornar com a ferrovia. Você não vai transportar minério em via rodoviária, e o custo é muito caro. Ainda mais agora que o preço do minério está lá embaixo, aí que é mais importante a ferrovia ser operacionalizada o mais rápido possível. O mais rápido possível.